Quero compartilhar com vocês uma grande lição que eu aprendi da minha centelha divina enquanto eu estava visitando a Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Foi um verdadeiro despertar para mim, né? Como se um véu caísse, né? Me descortinasse. E eu acho muito importante compartilhar por isso. Eu sempre estou compartilhando as minhas experiências, a minha busca espiritual aqui com vocês, mas eu nunca cheguei a tocar muito no assunto religião, porque é um assunto muito delicado, né? A gente pode mexer aí na ferida de muitas pessoas. E inclusive até num vídeo passado em que eu falei um pouquinho sobre religião, ali um pouquinho que eu falei, já recebi um comentário dizendo assim, cuidado, né, vou ficar ali com raiva de você e tal. Mas enfim, né, eu não vou me aprofundar nesse assunto, o que eu quero mesmo é contar essa visão, essa lição que eu recebi. E aí aos poucos a gente vai falando também sobre religião, né, mais pra frente. Então, eu cresci na Igreja Católica, sempre fui da Igreja Católica, né? Sempre fui batizada, fui crismada, né? Passei por todas ali os cerimoniais, digamos assim. Mas durante a minha busca espiritual, né? A partir do momento em que eu comecei a buscar mais essa conexão com Deus, a querer realmente me conectar, eu acabei passando por outras igrejas também, né? Passei pela igreja evangélica, passei pela igreja espírita, passei pela Umbanda, passei pelo xamanismo e agora, né, nos últimos meses, eu tenho estudado um pouco mais, me aprofundado um pouco mais no budismo. E quando eu me tornei adolescente, eu acabei me afastando um pouquinho da igreja católica porque eu, naquela época, né, eu vou falar com a visão que eu tinha antes. Eu achava que a igreja católica ela era muito limitadora e eu não gostava da maneira literal com as quais as leituras eram feitas. Então, às vezes eu estava na igreja e eu ouvia alguma passagem que a gente sabe que tem um ensinamento mais profundo, né? Mas tudo levado tão ao pé da letra que aquilo me incomodava. E aí eu pensava assim, nossa, é muita inconsciência, né? Levar tudo ao pé da letra. As pessoas precisam pensar um pouco mais, as pessoas precisam, enfim, né? Eu acabava julgando um pouco as outras pessoas. E quando eu comecei a estudar o budismo, foi quando eu consegui entender muito melhor, né? Entender ainda mais sobre a Igreja Católica. Então, porque assim, o budismo ele fala de vários mestres ascensionados, que são mestres que realmente encontraram a realização em Deus ainda em vida, né? São mestres como Buda, por exemplo, que foi um grandioso mestre, assim como Jesus. E o budismo, ele fala muito, né, principalmente quando foi trazido aqui para o Ocidente, ele fala muito, dá muitos exemplos de como Jesus transmitia seus ensinamentos. Então, quanto mais eu fui estudando o budismo, mais eu fui me aprofundando e me aproximando de Jesus. Eu comecei a entender, eu comecei a ter aquele sentimento de mais conexão com o mestre da minha igreja, digamos assim. E beleza, né? Eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, comecei a entender e me afeiçoar ainda mais a Jesus, porque a gente sempre vê Jesus como um mestre ascensionado, né? Quem é da Igreja Católica sabe que, meu Deus, né? O amor que a gente sente, a gratidão que a gente sente por Jesus foi muito grande, mas eu sempre sentia como se fosse aquela distância, sabe? Tipo, Jesus conseguiu tudo, mas eu não consigo porque eu não sou Jesus, né? E na verdade tudo que ele falava era o contrário. Ele sempre dizia, né, que assim como eu fiz essas obras, obras maiores ainda vocês podem fazer. E o budismo ele tem uma maneira muito mais simples e muito mais didática de passar esses ensinamentos, de nos fazer entender o que Jesus queria dizer. E foi aí que eu comecei a me aproximar mais e me aprofundar mais. E como eu sou de família católica, né, a minha família eles têm uma grande devoção por Nossa Senhora Aparecida. E nesse ano eles decidiram, né, que então eles queriam fazer essa viagem até a catedral para agradecer e tudo, até porque foi uma promessa que meu pai fez, né, de ir até lá todos os anos para agradecer, né, pelas bênçãos que tem recebido e tudo mais. E aí a gente foi. E quando eu tava no primeiro dia, né, que a gente chegou lá na Catedral de Nossa Senhora, que a gente foi para uma missa, a gente então tava sentado, né, esperando a missa começar. E E aí eu não estava me sentindo muito conectada com aquilo, né? Eu olhava à minha volta e pensava, meu Deus, por que tudo isso, né? Se Deus está dentro de nós, se nós somos centelhas divinas, se nós somos emanações puras de Deus e da consciência, por que que a gente precisa de tudo isso? Porque assim, né? Quando você visita uma catedral como a de Nossa Senhora,
é uma abundância, é uma magnitude aquilo que surpreende, né? A estrutura física do local é muito grande, é muito bonita, né? É tudo assim perfeitamente calculado, milimetricamente colocado lá. Então, assim, você se sente assim, é como se você estivesse entrando num verdadeiro palácio, assim, é uma estrutura magnífica, é lindo. E aí eu olhava e pensava, nossa, por que tudo isso, né? E aí, enquanto eu estava dentro da igreja, eu comecei a me questionar muito, né? Por que vir até aqui? Por que fazer tudo isso? Por que tantas horas de viagem? Porque do local onde eu moro, né, da minha cidade, até a Catedral de Nossa Senhora, ele dá em torno de 10 horas de carro, uma viagem de 10 horas de carro para ir e 10 horas para voltar. Então, uma viagem longa, né, que vai alguns dias ali para você conseguir, né, você tem que viajar vários dias até lá para você conseguir aproveitar bem antes de voltar para casa. E aí, então eu estava dentro da igreja, né, minha família toda do meu lado e várias pessoas. A catedral estava cheia, 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 cheia. Tinha muitas pessoas, milhares de pessoas, né? E a gente foi numa época do ano que ano passado a gente foi nessa mesma época e não tinha tanta gente como tinha esse ano. Então a gente estava realmente surpreso assim com a quantidade de pessoas que estavam lá naquele período. E aí eu olhava e pensava, meu Deus, né? E aí eu comecei a conversar. Eu olhava para o altar onde estava a imagem de Nossa Senhora. E aí eu falei, Senhora Aparecida, por favor, me ajuda a entender. Né? Eu comecei a perguntar isso dentro de mim, né? Enquanto a missa não começava, eu estava ouvindo dentro de mim, né? Falando com Nossa Senhora e com Jesus e com Deus ali dentro de mim. E aí eu falava assim, Senhora Aparecida, por favor, me ajuda a entender. Me ajuda a entender por que tudo isso. Porque o que aconteceu? É que eu estava com um nível de arrogância muito grande. Porque como eu pesquiso muito, estudo muito, várias outras vertentes, né? E eu, né, faço várias técnicas, faço meditação, enfim. Eu tava com um sentimento de que eu entendia muito mais do que as pessoas que estavam ali à minha volta. Então eu olhava para as pessoas à minha volta, né? Porque o que acontece? Uma das coisas que eu não concordo muito com o que a igreja em si prega é a questão de que para você ser merecedor, você precisa ser sofredor. Você precisa sofrer, você precisa ter alguma miséria, enfim, para que você mereça essa graça divina, né? A oração que geralmente que a gente aprende a fazer é a oração de por favor, Deus me ajude, a minha vida está horrível, me tira dessa situação e tal. E com os meus ensinamentos, com os meus estudos, o que eu aprendi é que a verdadeira oração é a gratidão. Você tem que ser grato por tudo. Você tem que ser grato por tudo que acontece na sua vida. Você tem que agradecer porque tudo é um ensinamento, tudo é uma lição. Deus sempre está te acompanhando, né? Você não precisa ficar chamando um Deus fora, porque Deus está dentro de você o tempo todo, né? Ninguém está abandonado por Deus, ninguém está sozinho no mundo, né? É muito triste você pensar que existe um Deus que chegaria ao ponto de abandonar seus filhos, ou você pensar que algumas pessoas merecem ir para o inferno e outras não. Entende essa questão dessa separação, dessa limitação. E quando você viaja, por exemplo, para uma catedral como essa, né, onde vão milhares de fiéis, milhares de pessoas pedindo bênçãos, agradecendo, é comum você ver pessoas que estão naquele estado de sofrimento para pedir uma ajuda, para pedir uma cura, para pedir, enfim, né? E eu olhava algumas pessoas e pensava, meu Deus, né? Por que ela não entende que Deus está dentro dela, né? Por que a gente precisa vir até aqui para conseguir pedir uma graça? Por que a gente não consegue se conectar estando onde a gente está? Enfim, eu tava com uma série de questionamentos e na hora, quando isso estava acontecendo, eu não notei o tamanho da minha arrogância por pensar dessa maneira. E aí, enfim, né? Eu tava lá, sentada na igreja, né, esperando a missa começar, pedindo, por favor, Nossa Senhora Aparecida, me ajude a entender, por favor, me ajude a compreender o porquê disso tudo, o que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo e tal. E aí eu fiz essas perguntas e logo depois a missa começou. Enquanto o padre estava falando, né, ele estava fazendo, né, a leitura das passagens ali, conforme o livrinho ali de oração do dia. E eram orações lindas, eram assim mensagens lindas, principalmente falando sobre o perdão. Enquanto ele estava falando, eu comecei a prestar atenção e aquilo conectou muito comigo. Eu realmente senti aquelas palavras entrando no meu coração. E aí
eu ouvi a voz da minha centelha dentro da minha cabeça, né? Eu ouvi a voz da minha centelha falando assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é para você questionar a fé das outras pessoas? Quem você pensa que é para você dizer que isso daqui não é importante, que isso daqui não é válido? E no momento que eu ouvi essa frase, foi como se uma cortina caísse assim, como se a luz da compreensão entrasse. E eu me emocionei e eu quase comecei a chorar, porque aí que eu percebi o tamanho da minha arrogância. Porque aí começou a vir imagens ali de tudo que eu tinha ouvido sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. E isso conectou também com um ensinamento que a minha mestre, não, a minha mentora, né, Maia Andrade, que ela conta que ela viveu uma experiência muito parecida, em que ela se questionava sobre a validade, digamos assim, sobre algumas outras religiões, e aí a centelha dela falou exatamente isso para ela. Quem você pensa que é para você dizer que a tua religião ou que o teu Deus é melhor do que o Deus das outras pessoas ou que a religião das outras pessoas? E nesse momento em que eu estava na igreja e que essa compreensão veio até mim, eu entendi não só o que estava acontecendo naquele momento ali comigo, mas a compreensão do que a minha mentora falou da experiência dela. Porque eu ouvi várias vezes, tem um vídeo dentro do curso que ela oferece, tem um vídeo em que ela fala justamente sobre isso, né? Porque agora eu vou contar um pouquinho da história da minha mentora. Então ela veio da igreja evangélica, e a igreja evangélica ela é muito mais restritiva do que a igreja católica. E na igreja evangélica, ela tinha muito preconceito com outras religiões, principalmente com religiões como a Umbanda. Então, algumas pessoas que são da igreja evangélica, elas têm repulsa por ouvir sobre essas outras religiões, né? Realmente é uma coisa assim que para eles é inaceitável. E ela veio dessa igreja. E mesmo ela passando por todo o despertar espiritual dela, ainda haviam coágulos dentro do campo de energia dela, ainda haviam algumas situações que ela não tinha curado ainda com relação a essas outras religiões. E aí ela teve uma experiência em que ela passou, né, durante um sonho, a centelha dela veio até ela e apareceu, né, para ela a imagem ali dos orixás e enfim, dos orixás da igreja da Umbanda, né, da religião da Umbanda. E a centelha divina dela falava para ela assim: se curva diante deles, porque quem é você para dizer que a voz dos escravos que clamaram por esses mestres, por esses orixás, não é tão válida quanto a sua? Porque e aí ela explica, né, que a grande maioria das religiões de matriz afro, elas nasceram do pedido de socorro que os escravos emanavam. Então eram pessoas que tinham muito sofrimento, que eram torturadas. A história da escravidão é muito triste, né? E durante esse período desses escravos é que nasceu a religião como a Umbanda. Então, quem somos nós para dizer que a voz de socorro, que o pedido de socorro desses escravos não era tão importante e que a religião deles não é válida, né? Então foi isso que ela explicou durante a aula que ela deu. E no momento em que eu estava lá dentro da igreja, contestando, tipo assim, duvidando e questionando a veracidade de tudo aquilo que eu estava vendo, me veio essa compreensão desse vídeo. E aí a minha senhora falou: quem é você para questionar a fé dessas pessoas? E aí eu comecei a olhar à volta e eram pessoas assim realmente devotas, né? E aí eu entendi o tamanho da minha arrogância em questionar, em dizer que aquilo não tinha validade. E aí passou na minha cabeça como se fosse um filme. Um filme, assim, desde a história em que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora lá no Rio dos Pescadores, que foi uma grande ponto de esperança. Então foi o ancoramento de uma esperança, de uma fé que eles tinham. E até, né, caminhando por todo esse período até chegar naquele dia. E aí eu entendi que a grande inconsciente dentro daquela igreja era eu, não eram as outras pessoas. Era eu porque eu me distanciei da igreja católica, né? Eu fiquei algum período ali sem frequentar a igreja católica, porque porque eu não concordava, porque eu achava que estava errado o modo como as outras pessoas entendiam os ensinamentos. Mas a verdade era que era eu quem não estava entendendo, porque eu ouvia aquelas palavras, não concordava
e simplesmente me afastei. Sendo que o contrário que deveria ter sido feito era que eu deveria ter tentado me aprofundar, ter tentado entender melhor e entender o que estava além daquelas palavras. Então, assim, foi uma verdadeira, assim, um tapa na cara que eu levei mesmo, porque aí é como se minha centelha me pegasse pelos ombros e falasse assim, acorde, é inconsciente, a, a sem fé é você, né? As pessoas estão aqui, você não pode questionar a fé das outras pessoas, porque aquela igreja, aquela catedral, ela recebe milhões de pessoas todos os anos. E aí estava eu lá sentada, questionando a fé de milhões de pessoas, dizendo que a fé delas não era válida. Então, quando me caiu essa ficha, eu comecei a pedir perdão. Eu falei, meu Deus, me perdoe. Me perdoe por ter sido tão inconsciente, por ter deixado me levar pela ceguez, porque eu estava cega. Dentro da igreja eu estava cega, né? Estava ouvindo, estava vendo, mas a compreensão não tinha caído ainda. E aí eu realmente me entreguei, né? Prestei atenção em todas as orações, falei os cânticos enquanto cantava, né? Fazia os cantos juntos. Eu sentia a energia daquela egrégora, porque quando você está num lugar com várias pessoas por um mesmo objetivo, aquilo cria uma egrégora tão forte, uma energia tão forte, que é contagiante, é emocionante, né? E eu me senti realmente emocionada e contagiada por aquela fé daquelas pessoas. E pedi muito perdão a Nossa Senhora, pedi perdão à minha centelha divina, né, por ter demorado tanto para entender isso, para ter levado essa lição. Mas agradeço muito por ter conseguido realmente aprender isso, né? Demorou um pouquinho para minha centelha conseguir me fazer entender, mas finalmente ela conseguiu. E aí eu entendi que quando você vai, né, por mais que você seja uma pessoa mais espiritualista, que você acredita em cristais, em pedras, em universo, né, nessa fonte maior que é a centelha divina, né, que é um pouco diferente do que a igreja ensina, isso não quer dizer que você não vai poder expressar sua fé de outras maneiras, né? A igreja, ela é um ponto, ela é um local em que forma essa egrégora, conforme eu comentei com vocês, que forma esse ponto de muita fé. Então você se contagia com aquilo. Mas a gente tem que estar com o coração aberto e entender e saber realmente interpretar as informações que a gente está recebendo. Não levar tudo para o lado literal. E por mais que eu falava assim, que eu não gostava muito de ir na igreja porque a igreja levava no literal, na verdade era eu que estava levando no literal, né? O padre e os ministros, eles só estavam falando o que eles foram ensinados, o que eles acreditam, mas cabe a mim pegar essa informação e transmutar ela para aquilo que faça sentido para mim. Assim como para você, né, que está recebendo essa informação agora, que você pegue essa informação e transmute e entenda da maneira que seja melhor aproveitado para o seu crescimento espiritual. Então, assim, foi uma verdadeira lição e a partir disso, né, eu senti que a minha conexão, tanto com Jesus, tanto com Nossa Senhora, tanto com os mestres da Kriya Yoga, né, da linhagem da Kriya Yoga, quanto com todos os outros mestres ascensionados, como Saint Germain, até a minha própria centelha divina, eu senti que essa conexão se expandiu muito, porque o meu grau de compreensão aumentou muito. Então, eu espero que essa minha experiência, ela te ajude a enxergar um pouquinho que às vezes aquilo que a gente julga, que a gente critica, na verdade está na gente, sempre está na gente, né? Às vezes a gente demora um pouquinho para entender que está na gente aquilo. E se abrir para essas experiências, né? Por mais que eu faço aqui yoga, faço meditação, tenho vontade de, né, agora já consagrei a medicina da ayahuasca, quero consagrar de novo, né? Tenho vontade de consagrar de novo, tenho vontade de ir em terreiro de Umbanda, tenho vontade de receber passe no centro espírita. Então, é a gente saber entender o que faz bem e levar sempre para o bem, né? Aquilo que a gente vive de experiência. E então, assim, eu agradeço infinitamente por essa experiência, porque foi um véu de compreensão que caiu, né? Eu entendi muita coisa, me fez entender não só que eu estava questionando, que o que eu estava questionando era a minha própria falta de fé, mas que também a gente precisa respeitar a fé do outro, a gente precisa honrar a fé do outro, porque, né, cada um tem um modo de expressar sua fé, cada um tem um modo de confiar e de acreditar na vida. E a centelha divina de cada pessoa vai trazer para cada pessoa aquilo que ela precisa. Então, eu precisava estar lá, naquela catedral enorme, com aquelas milhares de pessoas à minha volta, para que eu conseguisse ter essa compreensão, né? De repente, você
né, não se sentem muito confortável de ir numa igreja ou de fazer determinada coisa, mas para e reflita um pouco por que que você se sente tão incomodado, né? Eu não tinha chegado a me questionar do por que que eu me sentia incomodada, mas eu me questionava do por que que eu não conseguia me conectar, por que que, né, por mais que eu tinha conexão com vários mestres, mas com alguns não tanto. Então, sempre a gente se questionar e a gente estar aberto e realmente se colocar numa posição de aprendiz, né? Fazer as perguntas para a centelha divina, fazer as perguntas para Deus e estar aberto para receber a resposta, né? Saber que a resposta vai vir, que existe uma força maior, uma fonte que está escutando a gente, que está o tempo inteiro ali esperando a gente abrir a porta para ela poder falar e nos trazer os ensinamentos necessários. Então, né, fica a minha história aqui com vocês. Eu espero que de alguma maneira ajude, né? Como eu sempre falo, essa é a minha experiência, né? Sinto muito se eu ofender alguém, alguma crença de alguém. Peço que fique com você aquilo que fizer sentido, que não fizer sentido você descarta. E que você também consiga cada vez mais receber lições e aprendizados da sua centelha divina. Até mais.